Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 3 e Sport 0. Acho que a análise desse jogo é bem simples. Ela passa por uma palavra chamada eficiência, né? No primeiro tempo o Flamengo criou várias oportunidades, não conseguiu ser eficiente. No segundo tempo o Flamengo conseguiu ser eficiente, venceu por 3-0. Sem tomar nenhum susto, o que era muito esperado, já que a gente estava enfrentando o lanterna do campeonato. Só tem 17 pontos, 2 vitórias em 30 jogos, o Sport. Então, assim, eu até já falei sobre isso aqui. Os jogos do Flamengo, o Flamengo consegue manter um bom nível de atuação, né? Tirando um jogo ou outro que o time vai muito mal, mas são pontos fora da curva. A maioria esmagadora dos nossos jogos, a gente vai bem. O problema é a eficiência. Então, acho que ontem isso ficou bem nítido no Maracanã. O primeiro tempo, tá aí até uma questão engraçada. O Flamengo fez um bom jogo. Algumas pessoas falam, não, o Flamengo fez um bom jogo. Outras pessoas falam, não fez um bom jogo porque perdeu oportunidades que não pode perder, né? Fica essa dúvida aí mesmo, mas eu acho que isso é uma avaliação pessoal. No segundo tempo, o Flamengo aproveita as oportunidades. Esse 3-0 poderia ter sido 6, né, se o Flamengo no primeiro tempo fosse capaz de fazer os gols que criou. Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara. O Samuel Lino fez uma ótima jogada no primeiro tempo. Cortou 2 dentro da área pelo lado direito, só que a bola caiu no pé esquerdo. Ele não conseguiu finalizar. De La Cruz, grande partida. Finalizou bem de fora da área. O goleiro fez uma defesaça, né? Então, assim, a gente teve várias chances e fizemos 3 gols. Um ponto importante que eu achei e venho achando no Flamengo é que o time não se desespera, né? Acho que todo mundo sabia não, ou esperava, contava com uma vitória sobre o Sport, uma vitória até certo ponto fácil, e no primeiro tempo essa vitória não vem. Mesmo o Flamengo jogando muito melhor e tal, fica 0-0. Então isso é um perigo, né? O time pode ficar nervoso, pode ficar afobado, a torcida pode, né, começar a pressionar o time com razão, empatando com lanterna dentro de casa. O último jogo no Brasileirão foi aquele jogo horrível contra o Fortaleza. Então, eu fiquei assustado, com medo no intervalo. Falei, não é possível que o Flamengo vai perder um monte de gol e não vai conseguir fazer gol, não vai conseguir ganhar do Sport. A vitória ontem era, assim, fundamental. Não dava para justificar um empate ou uma derrota ontem. O Flamengo tinha que ganhar, já que essa disputa que nós temos aí com o Palmeiras, a gente não podia não marcar 3 pontos contra o lanterna, que é o Sport. E o bom é que o time manteve a calma. Mesmo no primeiro tempo ali, o jogo passa 10, passa 15 minutos. Aí perde um gol cara a cara, perde outro gol. O goleiro deles faz uma boa defesa. Em nenhum momento eu senti o time do Flamengo assim, nervoso. Em nenhum momento o time sai do script, né? Sai da forma de jogar. Isso aí é importante. A gente tem uma forma de jogar, uma filosofia de jogo, e temos que ficar batendo nela até o final, que é a forma que a gente tem de jogar. Se a gente ficar nervoso, sair do que é planejado, do que é treinado e sair da forma que a gente joga, aí facilita para o adversário, né? No segundo tempo, logo aos 5 minutos, numa ótima jogada do Samuel Lino, outro que jogou muito bem junto com o De La Cruz. É importante o Samuel Lino recuperar a confiança. Ele chega no Flamengo muito bem, cai de produção técnica, sente o peso da cobrança, é inegável que ele sentiu o peso da camisa e o peso da cobrança e o peso que é jogar no Flamengo, principalmente nessa reta final de temporada, né? Ele já chega ali no meio do ano, já não faz o início todo, né? Para já ir acostumando e tal. E nesses últimos jogos aí, acho que ele entrou bem. Ontem, para mim, fez um grande jogo, voltou, vai voltando, né? O cara joga bem, acerta um passe, ele dá uma assistência muito boa pro Bruno Henrique, é um passe preciso, é um passe difícil ali de dar, né? Na frente,
para o Bruno Henrique atacar o espaço. Bruno Henrique só tem um trabalho de dominar com a direita e finalizar com a esquerda, Flamengo 1-0. Então isso, para mim, foi nítido que o Samuel Lino começa meio que errando umas bolas bobas, mas vai pegando confiança, vai acertando e termina o jogo muito bem. Outro que jogou muito bem foi o De La Cruz, partidaço do De La Cruz. O De La Cruz dá dinamismo, ele é um jogador dinâmico, ele faz o jogo fluir quando ele está bem fisicamente, o que é um grande problema. Quarta-feira tem jogo difícil contra o São Paulo na Vila Belmiro, né? Todos os jogos agora o Flamengo tem que ganhar, não dá para negociar mais empate, tem que ganhar. E a gente não sabe, eu pelo menos não sei se o De La Cruz vai ter condições de jogar. Ele saiu ontem aos 31 minutos do segundo tempo. Então espero que o De La Cruz consiga, nessa retinha final de temporada agora, faltam 7 jogos ou 8 no Brasileirão, se não me engano, tem a final da Libertadores dia 29 agora. O De La Cruz é uma peça importante. Se não for de titular, como não tem, né, no espaço agora, se todo mundo estiver bem, o De La Cruz é reserva, mas é uma ótima opção para entrar no decorrer dos jogos. E nesse período que o Jorginho está fora, o Jorginho vai ficar aí umas 2 semanas se recuperando de uma lesão muscular, o De La Cruz, se estiver bem fisicamente, é de suma importância. Então espero que ele se recupere bem, não sinta dores no joelho, que é um problema crônico que ele tem. Então assim, Flamengo domina o jogo do primeiro ao último minuto, como deveria ser contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente tem mais um jogo contra o Sport Recife, dessa vez lá em Pernambuco, lá em Recife. Outra, né, espero que seja uma outra vitória tranquila. Então, acho que o jogo de ontem, então, fica essa questão que eu já falei, né, de conseguir fazer gol, de ser eficiente. A performance do Flamengo passa muito por essa questão de conseguir fazer gol, que a gente sempre joga bem. O problema é que tem jogos que a gente não consegue fazer gol e muitas vezes toma um golzinho besta. Tem um jogo que não sai da minha cabeça, que é o jogo contra o Grêmio. O Flamengo tomou um gol de pênalti lá besta no último lance da partida. Praticamente poderia ter feito 3, 4 gols no Grêmio, só fez um e tomou o castigo no final, mas isso aí, né, já passou, mas é um trauma que eu carrego nesse Brasileirão. Então, o time está bem. Bruno Henrique, que não vinha jogando bem, fato, ontem desencantou, fez esse primeiro gol com assistência do Samuel Lino, faz o segundo gol ali de oportunismo dentro da área, mas não joga contra o São Paulo, tomou o terceiro cartão amarelo por reclamação no banco de reserva, né? O Flamengo cheio de desfalque, o Pedro não está jogando, talvez tenha sido uma imaturidade do Bruno Henrique ali, o jogo já estava ganho, o Everton Araújo foi expulso, a CBF não tem critério nenhum. Na última rodada aí, contando com o do Flamengo, a gente teve 4 lances parecidos, só o Everton Araújo foi expulso, e foi expulso com razão. Se aplicou a regra ali, sabe? O problema é que não tem critério, não tem critério. O lance do Gustavo Gomes é muito mais forte no jogo contra o Cruzeiro, é muito mais forte do que o lance do Everton Araújo, e ele não foi expulso. O lance do Andreas Pereira contra o São Paulo é muito mais impactante, tem muito mais força e ele não é expulso. Aí o Everton Ribeiro foi expulso. Só que em relação ao Bruno Henrique, já é um jogador experiente, o cara tem que ter noção, velho. A gente estava ganhando de 3-0, sabe? O jogo totalmente ganho. Quase 40 do segundo tempo. Não tem que reclamar, velho. O juiz foi no VAR, achou que era para vermelho, ok, segue a vida. Reclamação zero. Aí perdemos o Bruno Henrique, que todo jogador que faz 2 gols numa partida chega com moral para outra. A gente está sem Pedro, né? Não vai voltar por agora. E nós perdemos uma oportunidade que é o Bruno Henrique, seja para entrar no segundo tempo ou de titular como ele começou ontem. Infelizmente, dá esse vacilo. Acho que o Flamengo, todo mundo jogou bem, um jogo fácil, como eu falei. O Flamengo criou inúmeras chances. Não deu, o Sport finalizou uma vez, que foi a falta da intermediária, que o Rossi, a bola vem com muito efeito, o Rossi põe para escanteio, tranquilo. Fora isso, acho que não lembro de nenhum outro ataque do Sport. Então, assim,
Vitória importante para dar moral, uma vitória segura. 3-0, poderia ter sido 6, 5, se a gente fosse mais eficiente no primeiro tempo, mas né, isso aí é uma coisa que acompanha o Flamengo. Espero que daqui para frente o Flamengo possa ser eficiente desde o início do jogo para tranquilizar a partida, facilitar a forma que o Flamengo tem de jogar quando sai na frente logo no início. Facilita muito para a gente, o jogo se abre muito mais para a gente. Mas enfim, vitória importante. Estamos no momento 2 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras joga hoje à noite contra o Juventude. Provavelmente, espero que não, né? Espero do fundo do coração. Mas pode ser esse favorecimento de arbitragem aí. Acho que no final agora os juízes não vão ter nem mais pudor de ajudar o Palmeiras. Espero que não, né? Mas vamos ver o que acontece aí. É um jogo difícil lá em Caxias do Sul. Podia estar aquela chuvinha, mas vamos ver o que acontece. Acho que o Flamengo tem que fazer a sua parte. E se o Flamengo fizer a sua parte, jogar bem esses jogos que faltam, a tabela do Flamengo são jogos acessíveis. Nós não vamos enfrentar, já enfrentamos o Palmeiras, ganhamos 2 vezes no Brasileirão, já enfrentamos Cruzeiro, já enfrentamos Bahia. Esses são os times que estão ali, né, mais em cima. Então, se a gente mantiver o foco, melhorar a eficiência, acho que a gente pode sim manter, abrir uma diferença para o Palmeiras. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.